das férias do recesso, eu passei para vocês a atividade de fazer os eixos temáticos. Vocês conseguiram fazer, tentaram? Eu corrigi vários mapas de eixos temáticos. Como que foi para vocês para construir o eixo, para pensar nos repertórios? Ficou mais fácil agora olhar para os temas? Ainda tá difícil? Como que ficou o conteúdo para vocês durante essa semana de recesso? Teve dificuldade. E é normal, tá? Essa dificuldade. Porque até que você lembra o repertório, e muitos repertórios, assim, se uma pessoa colocar, talvez vocês vão falar assim, ah, não, isso eu assisti também, isso eu conheço, enfim, mas talvez para lembrar na hora é mais difícil, eu entendo. Hoje, nada se encaixa no eixo. Eu tô postando no Instagram agora. Sempre, todo ano eu faço uma revisão de postagens. Ano passado eu fiz revisão em vídeo. Aí esse ano eu decidi fazer em formato de postagem, porque dá para salvar, para passar em carrossel, enfim. Todo dia eu tô postando um repertório. São 20 repertórios. Hoje foi o segundo de 20. Então, uma coisa interessante para vocês acessarem, olhar os repertórios, como que pode usar na redação, quais temas, e usar esses repertórios para preencher os próprios eixos de vocês. Porque vocês vão chegar no Enem, vocês tentarão identificar o eixo temático da redação e tentar lembrar de um repertório. E se você não lembrar de nada, o que você vai fazer? É uma pergunta séria, gente. Chorar. Algo mais escurinho, deixa redação em branco. Então, eu vou passar hoje. Como nós no cronograma estamos no ajuste de cronograma, que semana que vem que começa a revisão, eu vou passar umas dicas para vocês para dar uma tranquilizada. Na estrutura, tá de boa, tá com dúvida ainda em introdução, tese, argumento, propósito de prevenção, como que tá a estrutura geral? Tem algo que vocês querem que eu enfatize na revisão? Semana que vem começa a nossa revisão para o Enem. Nós teremos, então, 2 aulas antes do Enem, dia 28 e dia 4. Tem algo que vocês querem que eu dê foco nessa revisão nossa? Que eu volte? Não? Ué, então tá sucesso. Nem vai precisar de revisão. Vocês vão falar assim, nossa, não, agora eu já tô craque. Nem vai precisar de revisão, Beth. Você perdeu a aula. Tá. Deixa eu marcar aqui, né? Coisa é coisa. Vocês também depois, se forem lembrando durante a semana, manda no grupo, tá? Por exemplo, vai fazer uma redação, tá com dúvida alguma coisa, manda lá, Beth, você pode falar disso na aula? Pode revisar isso?
Não preciso ter vergonha em pedir, não. Minha mãe sempre fala pra mim, quem não chora não mama, então tem que falar. Você pode falar isso de novo? Você pode explicar isso? Você não explicou? Enfim. Então, aqui, o que vocês vão fazer se der branco total na hora da prova? Depois do desespero, vocês tentem não chorar, mas, né, enfim, essa é a prova. Você tá lá de boa, vai abrir a prova direto, você já vai abrir ela no meio, na questão 45. Depois da questão 45, tem o tema. Aí, o que você vai fazer? Você vai olhar o tema, né? Tá. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Beleza. Aí você vai fazer a coisa básica, que é interpretar o tema. Então, você vai colocar aqui local, herança africana, o nosso assunto, também chamado de X, e o desafios para valorizar a nossa delimitação. F de X. Aí você vai olhar e vai tentar identificar o eixo temático. Qual que é o eixo temático de herança africana? Porque vai falar, né, só de você bater o olho aqui, você não vai ler os textos motivadores, por enquanto. Você já bate o olho aqui. Se você não souber o que é herança africana, você vai no texto 1. Herança, legado de crença, conhecimento, técnica, costume, tradição, enfim. Então, costume, tradição, eixo de cultura. O assunto, ele tá sempre explicado no texto 1. É o único que você vai ler, você não vai ler nenhum outro. Não é para ler agora. Porque senão você vai ficar, seu cérebro vai fazer o quê? Vai tentar copiar as coisas do texto motivador. Porque ele vai falar assim, não, minha querida, tá tudo aqui, vamos colocar o zumbi. O corretor não vai perceber, ele vai perceber. Então, você vai no texto 1 e lê. Eixo de cultura. Aí você já marca aqui eixo de cultura e eixo de direitos, minorias. Ok. Aí você fala, não tenho nada, não tem nenhum repertório. Você vai voltar na prova, nas questões, e você vai procurar repertório para você usar. O repertório da prova, o corretor, ele não, teoricamente, ele tinha que saber o que está na prova, mas ele não vai fazer isso, porque ele já decorou o texto motivador. Então, ele já decorou 4 textos. Não faz sentido ele decorar o conteúdo de 90 questões. Então, nós vamos usar sem medo, porque aqui é um momento do desespero, que você não tem nada. Aí, você vai lá na prova. Toda a prova do Enem, ela é montada com um repertório. É quase como se fosse um segredinho do Enem, mas só os espertos que percebem. Aí você olha aqui. Por exemplo, Bob Marley já daria, se você souber quem é, para tentar usar como questão do negro, representatividade, cultura negra, enfim. Então, vou marcar aqui primeiro repertório. E um representante da cultura negra, tananã, mas você vai ter que fazer comparação com o Brasil, Bob Marley. Aqui na prova ainda de inglês, aí você vai... É o olhar atento, gente. Eu já sei mais ou menos onde que tá o repertório, tá? Depois, o que vocês vão fazer de tarefa? Vocês vão abrir a prova do Enem de 2023. Eu vou mandar no grupo. E vocês vão fazer isso que eu vou fazer agora. E vocês vão listar, procurar os repertórios.
Se você não achar, o problema está no seu olhar, porque tem. Aí você vem aqui na questão 6. Expressões e termos utilizados no Amazonas são retratados em livro e camiseta. Aí tem aqui sobre a língua do norte, enfim. Daria até para comparar com a cultura negra, porque tá falando de cultura. Então, cultura com cultura. Nós já identificamos que o eixo é cultura. Então, aqui você vai comparar, por exemplo, aí você vai citar assim. Cadê? Cadê o nome do cara? Professor... Aí você vai colocar assim, no livro amazonês, expressões e termos usados no Amazonas, há uma valorização da herança, aqui ó, caboquês, da herança amazonense na construção da identidade daquele povo. Analogamente, ou de oposição, porém, quando se observa a herança africana, não há uma valorização. Então, você vai citar isso aqui como repertório, ou para aproximar, que a gente já viu como que aproxima, ou para afastar na contextualização, porque está dentro do mesmo eixo, que você já definiu que é o eixo de cultura. Aí embaixo, conheça a história de atletas paralímpicas que trocaram de modalidade durante a carreira esportiva. Estaria aqui no eixo de minoria, mas a gente não vai tentar usar esse, porque vai ser mais difícil, porque atleta paralímpica para herança africana vai dar uma dificuldade maior para relacionar, e a gente quer coisa fácil. Aí na questão 8 vem falar do instrumento, que é o cavaquinho, que vem de Portugal. Também está dentro da questão da cultura, mas como não está relacionado diretamente com o Brasil, porque vem de Portugal, a gente não vai tentar usar também. Mas se você quiser, tudo bem. Daí a questão 9, pressão, depressão, estresse e crise de ansiedade, os males da sociedade contemporânea no esporte, nada a ver, então a gente pula. Podcast explicando, já ouvi gente falando que podcast é o renascimento do rádio, não dá para usar também não. Evanildo prepara sua aposentadoria aos 95 anos, alcançou extrato pop no mundo da filosofia e da gramática. Tá, então aqui também não muito relacionado. Vocês não vão fazer isso igual eu tô fazendo, né? Porque vocês vão identificar o repertório conforme estão fazendo a prova. Então, você vai deixar a redação parada e você vai começar a fazer as questões, procurando repertório. Deixa essa aqui também. Questão 12. Olha essa. A língua tabatinga, falada na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais, foi por muito tempo estigmatizada devido à sua origem e à própria classe social de seus falantes, pois, segundo uma pesquisadora, era falada por meninos pobres, vindos da Tabatinga ou de Cruz de Monte, ruas da periferia da cidade, cujos habitantes sempre foram tidos por marginais. A língua de Tabatinga era utilizada por negros escravizados. Ó, de graça. Não, isso aqui é de graça, herança africana. Aí vem a questão 12 e te dá de graça a língua da Tabatinga para você colocar de repertório. Gente, olha que perfeição isso aqui. Aí nós temos o nosso terceiro repertório. De acordo com o documento, os falantes da língua apresentam uma forte consciência de sua relação com a descendência africana e da importância de preservar a fala que os identifica na região. À medida que o falante da língua da Tabatinga se identifica com a origem afro-brasileira, ele passa a ver essa língua como um legado
recebido e ter o cuidado de transmiti-lo para outras gerações. Então, você tem de graça um exemplo de herança africana, a língua da tabatinga, que você vai colocar e o corretor vai falar assim, gente, essa pessoa sabe. Muito melhor, muito mais próximo do tema do que vocês tentarem colocar um Platão, um filósofo nada a ver. Você já tem um exemplo aqui. E todo o Enem tem na prova os repertórios que dá para usar. 3. Então, língua de tabatinga. Aí começa aqui, diante do pouco dinheiro, produtos adolescentes, precariedade menstrual. Então, questão de pobreza menstrual. Não dá para relacionar também, não. Aí, depois, questão 14, expressões maranhenses que moram longe, mata a saudade da terra, usando expressões próprias. Aqui até daria para vocês tentarem relacionar, porque tá falando de língua. Mas eu vou deixar sem, porque nós queremos facilidade. Telemedicina, eixo de saúde, nada a ver. Questão 16. Uma definição possível para o conceito de arte afro-brasileira pode ser produção plástica que é feita por negros, mestiços ou brancos a partir de suas experiências sociais com a cultura negra nacional. Aí o que você faz? Você pega isso aqui. Herança africana pode ser definida como produção plástica feita por negros, mestiços ou brancos. Você pode definir herança africana sem ser com os textos motivadores. E continua. Exemplo clássico dessa abordagem são Caribé, Mestre Didi, Djanira da Mota e Silva, cujas obras emergem e ganham forma em razão do ambiente social no qual habitaram e viveram. Então, vocês podem mencionar como exemplo de herança africana essas pessoas. Aí você pensa assim, ai Beth, mas eu não sei quem que é essa galera, eu vou só citar o nome? Aí a questão ainda te dá mais de graça ainda. Se Didi era um célebre representante da cultura religiosa nagô-baiana e brasileira, iniciado desde o ventre no candomblé, então você pode usar isso aqui tudo. Como exemplo, é possível citar o mestre Didi, um representante da cultura nagô-baiana e do candomblé. De graça. Aí ainda continua. Caribé era argentino, naturalizado brasileiro, envolveu-se de tal modo com essa religião, tananã, orixá. Então aqui, quarto, repertório de graça. E nós só temos 4 parágrafos, só três parágrafos que você pode colocar repertório. Então aqui na questão 16, vocês já encontraram, ou teriam encontrado 4 repertórios. De graça. E a gente nem tá fazendo muito esforço. Porque aqui, já dando um spoiler, de possibilidades que nós conseguimos usar de repertório dentro da prova, contando ciências, linguagens e ciências da natureza, que eu já analisei, tem mais de 30 repertórios que dariam para vocês usarem. Então não vai faltar. Isso aqui é para vocês irem cansados e tranquilos. Se tudo der errado, o seu mapinha der errado, você não lembrar de nada, você vai manter a sua calma. Você vai abrir seu chocolatinho e você vai procurar no texto, na prova. Influenciadores negros têm recorrentemente chamado a atenção para o fato de terem muito menos repercussão. Então, olha que interessante, um desafio pode ser exatamente a falta de ibope que a cultura negra tem. Então, imagina que você tem um argumento de, na mídia, não tem representação da herança africana. Aí você vem e cita que é esse projeto aqui, ó, Preta Pariu, fez um experimento que mostrou, porque a questão está falando isso, que mostrou que os perfis de influenciadores negros não têm alcance.
Então, o algoritmo não entrega conteúdo de influenciador negro, só de branco. É coincidência? Aí, o que a questão tá falando? Que essa moça, essa influenciadora, pegou o próprio perfil dela e começou a postar foto de modelo branca. E aí o engajamento aumentou mais de 6.000%, o alcance. Só por conta das fotos, ela deixou de postar foto dela, né, de pessoas negras, e começou a postar foto de mulher branca. E do nada o perfil começou a crescer. Então vocês podem usar disso aqui, vocês já têm um desafio e já teria o repertório. Aí esse aqui você esfrega na cara do corretor. Porque ele não vai saber que isso aqui tá na prova. Ele não vai fazer essa análise aqui que a gente tá fazendo, ele vai só ler o texto motivador. Aí tem aqui, estudo norte-americano, Covid, saúde, a gente pula. Até ali que sabia das misérias do mundo, é de literatura. Mas ainda assim, ó, pós-abolição, daria para vocês falarem de escravidão, enfim, para tentar puxar com a herança africana, daria para fazer essa ponte. Então aqui, ó. Talvez até aqui, se você não tivesse lembrado de escravidão, aqui a prova te faria lembrar. Então seria 6. Isso a gente tá só na prova de linguagens. Depois sempre passo nervoso quando leio minha crônica, palavra coisa. Esse aqui também não tem muita relação não, a gente pula. Aí vai descendo. Oi, Nicole. A gente tá fazendo a interpretação do... Não interpretação. Estamos olhando a prova do Enem, procurando repertório. Então, aqui na questão 21, tá falando de cultura indígena. Daria para você relacionar dentro do eixo de cultura. E tentar relacionar com herança africana. Dá para fazer isso. Só não vou colocar porque a gente vai ter que dar uma sambada para fazer essa relação. Então, vou deixar sem colocar como sétimo. Mas aqui nós já temos, olha aqui, o nosso mais Racionais. Que a primeira música que eu passei para vocês, inclusive, foi Racionais, Negro Drama, que uma pessoa citou ano passado e tirou 1.000. Começou o texto. Então, aqui nós temos os Racionais, que já entram, então, como sétimo repertório. Porque é sobre a questão do negro, enfim. Aqui ainda comenta, né, do CD do Racionais. 23, Game of Thrones, a gente já viu aqui, então vamos pular, nada a ver. Aqui, Graciliano Ramos, também não. Uma tela, que é uma questão de arte, vamos deixar. Questão 26, universo masculino das lutas, então não, é sobre questão da mulher. Rita Lee, cartinhas de fã, então também nada a ver. Machado de Assis, Capitu, ó, Machado de Assis, já dá para usar como repertório. Porque o Machado, vocês sabem a história do Machado de Assis, né? Então aqui, ó, não pode faltar nosso amiguinho, o mais, Machado de Assis como número 8. Todo ano vai ter questão do Machado de Assis, tá? Então, se acostuma. Aí, questão 29. Meu irmão é filho adotivo. Tô falando de adoção, então a gente pula. Questão 30. Retirantes. Cândido Portinari mandando uma carta
Não, o Graciliano mandando a carta pro Portinari. E depois falando Brás Cubas aqui de novo. A gente já usou Machado de Assis, então deixa. Machado de Assis de novo. Gente, eu amo 3 questões já. Ele é muito amado. Falando do romance, também não. Apesar que aqui é o último baile imperial, que lembraria, mas a gente já viu a questão da abolição, então pula. Marília, acorda. Aqui essa questão ela vai falar sobre os hábitos de acordar ao lado da pessoa, enfim, então a gente pula. Campanha do agasalho, nada a ver também. Teclado amazônico, então aqui entraria como cultura, tá? Se vocês quisessem, né, tentar relacionar, poderia ser um nome. Só que como é mais difícil, a gente vai pular, porque é facilidade que nós queremos. José de Alencar, senhora, romantismo, nada a ver com negro, então pulo também. Questão da mulher, cabeça de figura feminina, também nada a ver com o tema, pulo. Se você é feito de música, esse texto é pra você. Também não, porque eu tô falando de música. 38. Poema, ideia de deslocamento, não, pula também. Depois nós temos o falar errado é uma arte. Tiro ao Álvaro do Adoniran, então pula também. 40. Festival Folclórico de Paritins. Daria até para vocês, se quisessem relacionar dentro do eixo. Inclusive, ó, quem estava com dificuldade no eixo de cultura, pode colocar o Parintins como repertório. Depois, caso de câncer, 41. 42 já começa a feijoada. Feijoada, herança africana, né? Então, aqui seria o nono repertório. Questão 43, fotografia, porém, não sei o que lá. Não, nada a ver. Jogos Olímpicos. E agora atinge seu momento mais insólito com a inclusão do break dance. O que é break dance? É a dança do hip hop, e o hip hop é um movimento negro. Ó. Então aqui, 10º repertório. Depois, 45, memes e fake news, impacto na educação das crianças. Então, educação, não é eixo de cultura. E aí, nós voltamos para o nosso teminha. Então, olha, só na prova de linguagem, sem esforçar muito, sem fazer grandes malabarismos, porque teria mais repertório, igual eu sinalizei, nós já achamos 10 repertórios que vocês poderiam usar. Se vocês descerem depois para a parte de ciências humanas, vai ter mais repertório ainda. Aqui também tem, por exemplo, ó, o movimento Black Lives Matter. Tem o ritual aqui, ó, da religião africana. Que é o ritual religioso africano, também outro repertório. Então aqui também teremos mais repertórios, só que nós já achamos 10. Então isso é para vocês ficarem tranquilos em relação ao que vocês podem desenvolver na prova, tá? Vocês não ficarão desamparados. Só procurar com calma. Vocês já sabiam que tinham repertório, já tinham o visto. Ano passado vocês fizeram o Enem, provavelmente, né? Vocês viram os repertórios para usar na redação ou fez a prova sem ver, sem perceber?
A maioria não percebe, porque assim, para vocês perceberem, vocês precisam saber que o conteúdo tá ali. Então isso é excelente, porque ninguém sabe. Então ninguém vai usar. O pessoal vai ler a prova, vai fazer a questão, mas não vai olhar tipo assim, nossa, isso aqui dá para usar. Não vai ter esse raciocínio. E aí tem gente que fala assim, nossa, eu não tinha o que falar na prova. Aí eu falo assim, mas você fez as questões? Fiz. É porque para ver precisa, até para enxergar, né? Precisa estar procurando. Senão a gente não. Vocês já foram numa festa, por exemplo? Quando a pessoa é solteira, né, jovem, assim, você vai na festa querendo ver o crush, né, o contatinho. Daí você sai procurando, você anda na festa procurando a pessoa. Quem procura acha. Então você sai procurando e aí você vê a pessoa. Se ela tiver, você vê, porque você tá procurando. Agora, se você vai na festa de boa, você não tá procurando ninguém, você não vê as pessoas. Só se ela chegar perto de você, ou se você vê por acaso, porque você não tá procurando ninguém, você tá lá de boa. Aí a pessoa fala assim, ai, te vi lá no tal lugar. Você fala assim, nossa, não te vi não. Porque você não tava procurando. É a mesma coisa da redação do Enem. Então vocês vão fazer isso se der tudo errado. Depois eu vou mandar a prova do ano passado para vocês encontrarem nos repertórios. Já vou até baixar aqui. Tá demorando a carregar. Hoje o tema no cronograma tá como crise hídrica. Então a gente pode fazer ele para revisar. Então imagina que esse aqui é o tema do Enem. Você vai chegar lá na sua provinha e você vai fazer a primeira coisa, interpretação. Então vocês vão com o roteiro em mente. Passo 1, interpretar o tema. Perguntas. Brainstorm. Projeto. Escrita final. Vou mostrar como que vocês vão fazer o betão, tá? Porque talvez vocês ficam achando muito longo fazer isso tudo. Então, primeira coisa, interpretar o tema procurando assunto, delimitação e local. O tema já está na ordem direta, então fica mais fácil. Que é diferente do tema que caiu agora na... Deixa eu só colocar aqui para fazer o comentário do tema. Que caiu na Unifal, que é a banca Sebrasco, também é a mesma banca do Enem. Então, por exemplo, aqui nesse tema da Unifal, nós temos sonhos da juventude como o assunto e oportunidades e desafios como delimitação. Local, delimitação.
f de x. Então, o tema tá na ordem indireta, porque tá primeiro o assunto e depois a delimitação. Geralmente, o Enem coloca a delimitação primeiro, mas pode ser que não aconteça isso. Se ele quiser prejudicar os alunos, ele vai colocar na ordem indireta, a delimitação ali no meio. Esse tema que caiu na Unifal também tinha uma pegadinha que é oportunidade e desafio. Então, um dos argumentos você tem que falar de oportunidade, por exemplo, o argumento 1, e o outro argumento você tem que falar de desafio desse sonho dos jovens. Então, não dá para falar só de oportunidade e não dá para falar só de desafio. O ideal aqui é que você dividisse em argumento com oportunidade e um argumento com desafio, que é a mesma coisa que aconteceu ano passado no vestibular da UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, que caiu benefícios e malefícios do uso do celular em sala de aula. Então, um parágrafo era para falar de benefício e o outro parágrafo para falar de malefício, tá? Só esse comentário aqui, porque talvez vocês peguem um tema mais traiçoeiro no Enem. Mas esse aqui tá um tema simples. Então, nós vamos procurar delimitação, assunto e local, no Brasil como nosso local. Então, se for falar sobre falta de água, crise hídrica, gira em torno da falta de água, principalmente no Brasil. Aqui nós temos o nosso problema, o nosso assunto. E desafios para enfrentar, como a nossa delimitação. Beleza. Montei, entendi mais ou menos, né, a minha tese, meu tema, eu vou estruturar a minha tese diante do exposto. E isso aqui você vai fazer automático. Abriu a prova, você vai fazer isso aqui. Você nem tá sabendo o que é crise hídrica, não interessa. Você vai começar a aplicar um mantra. Aí você vai escrever roteiro, colocar pergunta, na maior paciência do mundo. Você vai fazendo. Os principais, vamos colocar entraves. Para combater o óbice, são argumento 1 e argumento 2. Aí depois que você já colocou aqui, esquematizou certinho, você pode começar a olhar o tema e falar assim, nossa, qual que é o eixo temático desse tema? Qual eixo que vocês marcariam? Verde. Pode ser mais de um, tá?
cor-de-rosa. Então, aqui, ó, eixo, problemas sociais. Se vocês quisessem, poderia tentar relacionar com o meio ambiente. Porque gira em torno de falta de água. Vou colocar aqui também. Falta daí, 1, 2 e 3, vocês vão pensar em repertório. Vou colocar as perguntas aqui. Vocês podem, inclusive, escrever tudo isso aqui. Eita, meu mouse. Assim que abrir a prova. Deixa eu pegar uma prova aqui pro não. Na prova do Enem, essa aqui. A redação tá no meio e o rascunho fica no final. Então tem essa folha com pautada, com linha. E no verso do lado tem a capa, que é a parte de dentro da capa. Essa folha que é branca, vocês podem fazer o projeto nela e usar essa aqui depois para rascunho. Então, esse esquema que a gente está fazendo aqui, vocês podem fazer nessa capa para economizar as linhas. Depois, se vocês quiserem fazer o próprio parágrafo para treinar, enfim. Aí aqui entra o que eu sei de X, o que eu acho, por que X existe, quais são f de x, como resolver. As perguntas, elas são importantes para vocês conseguirem refletir sobre o tema, mas dá para vocês tentarem fazer direto o projeto. Se quiser esquematizar um pouco do brainstorm também, mas a gente pode ir para o projeto. Vou colocar aqui, vou colocar do lado. Aqui, ó. Para quem gosta de fazer direto. Só que mesmo assim, vocês precisarão pensar sobre o tema, tá? Então, no começo do texto, vocês vão fazer basicamente essa estrutura aqui, ó. Fazer de cá e de cá. Introdução. Era para ser um círculo. Acho que não vai caber. Eu já passei, né, isso aqui. Eita.
Então, essa é a estrutura básica do betão. Então, basicamente, vocês vão fazer só um lembrete do que vocês colocarão no texto, por parágrafo. Então, por exemplo, olhei aqui desafios para enfrentar a crise hídrica e começo a pensar. Primeira coisa que eu tenho que escolher são 2 desafios, porque eu preciso para o argumento 1 e para o argumento 2. Então, pensando na escolha do desafio, o que vocês colocariam como desafio para combater a crise hídrica? Falta de consciência. Tá, então, vou colocar aqui, ó. Esse seria o argumento 1. Problemas climáticos. No desinteresse, você pode substituir com falta de consciência ou pode colocar os dois. Por exemplo, que o desinteresse provoca uma falta de consciência ou, na verdade, a falta de consciência provoca um desinteresse, porque a pessoa não tem dimensão do que é, então ela não se preocupa com o problema. Então, aqui nós já temos os 2 desafios. Então, imagina que a minha tese, ela já está pronta. Ela vai ficar assim, ó. Diante do exposto, os principais entraves para combater o óbice são tanto a falta de consciência populacional quanto a existência dos problemas climáticos. Beleza, então eu já tenho o meu desafio, só que eu preciso de fundamentar. Então, eu tenho que provar a falta de consciência e eu tenho que provar a questão dos problemas climáticos. Aí eu já posso pensar, então basicamente eu já respondi quais são f de x. Só que eu já respondi direto no projeto. Eu não estou listando aqui. Ou se você quiser listar aqui também, não tem problema não. Então, por exemplo, então, quando vocês vão fazer o projeto, vocês precisam pensar primeiro no desafio e depois que pensa no repertório. Então, por exemplo, vocês têm algum repertório para fundamentar falta de consciência ou problema climático ou desinteresse? Que aí seria o ponto 1, 2 e 3. Lorax. Então, como ele aborda todos, vamos deixar ele aqui, porque a gente vai precisar de 2. A gente precisa comprovar o problema climático e precisa comprovar a falta de consciência. Então, tem que ter mais alguma coisa.
Catar. Sim, é mais difícil. Quanto mais longe, né, e ficcional e de outro país, mais difícil de relacionar. Eu mostrei pra vocês ou não aquela música do shot ecológico? Deixa eu ver aqui se eu mostrei nessa última. Não, hoje não é segunda, já é terça. Ah, eu não mostrei essa música aqui. Família Mitchell. Revolta das Máquinas, vou colocar aqui também. Dos repertórios que eu mandei no grupo, por exemplo, ó, que eu mostrei até hoje, dá para relacionar com aquela música do comportamento geral, dessa passividade. Aí a passividade do brasileiro vocês poderiam relacionar com falta de consciência, dá para relacionar com desinteresse. Tem o que país é esse, que também dá para relacionar. O próprio Admirável Gado Novo também dá para relacionar. Já vou mandar essa música do shot ecológico. Deixa eu colocar aqui. Vocês já viram aquela música Quando Olhei a Terra Ardendo na fogueira de São João, do Luiz Gonzaga? Eu perguntei a Deus do céu porque tamanha judiação. Canta muito em festa junina. Então é uma música que dá para usar para fundamentar aqui problema climático. Pode usar a questão da seca do Nordeste, a música, então entraria aqui Luiz Gonzaga. Então vocês têm um repertório, é a questão de lembrar. Então, problema climático. Vou colocar, vocês estudam, né, processo de desertificação no Nordeste. Vou colocar aquecimento global. A música Asa Branca. Seca Nordeste. Que tudo coisa que vocês já estudaram na escola. Aí a falta de consciência, a gente pode colocar o Lorax, pode colocar comportamento geral. O que vocês querem? Revolta das Máquinas.
pode escolher, está livre. E escolher um também para começar o texto aqui na introdução. Então, Lourax. Tá. Ficou bom, né, Alice? Quando a gente já tem o desafio, fica mais fácil pensar no repertório. Porque às vezes a gente pensa em repertório muito solto e fica mais difícil. Então aqui vai faltar alguma coisa para a gente começar o texto, que pode ser o avatar, por exemplo, já que ele é mais difícil de ligar, mas poderia ser, por exemplo, o avatar, o da família, o revolta das máquinas, o comportamento geral, ou alguma outra coisa que vocês lembrarem. Meio ambiente no geral, vou colocar aqui, vou deixar avatar, mas vou deixar um asterisco, que é porque você vai poder mudar. Porque a introdução vai ficar mais livre. O que tem que ficar mais fechado e centrado é o argumento. Porque a gente tem que sempre girar em torno do tópico frasal. Daí, nós vamos para a conclusão. Vocês acham mais fácil a gente resolver a falta de consciência das pessoas ou os problemas climáticos? Ah, gente, lembrei agora, falou de falta de consciência, eu lembrei da COP30 que vai ter no Brasil agora, né? Nem tinha lembrado. Ação, meio, que é o meio modo, finalidade e detalhamento. Então, a finalidade, conscientizar, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é a nossa ação. O que vocês sugerem? Vocês querem fazer algo na escola, algo na mídia, palestra? Vocês querem fazer algum tipo de punição? A ação é sempre mais ampla, porque o que vai especificar a ação de como ela será colocada em prática é o meio e modo. Então, a gente precisa definir a ação para escolher o agente, para escolher o meio e modo. Aí, Sara, tem que pensar como que essa valorização vai conscientizar as pessoas. E como que essa valorização, por exemplo,
girar em torno de como que a valorização vai promover essa consciência nas pessoas. Por exemplo, vai ser destaque, prêmio. Vai ser medalha que essas pessoas vão ganhar. Palestra, passeata, conscientização. O que vocês acham mais eficaz? Palestra, porque a gente não vai conseguir fazer todos, tá, Cristina? A gente tem que escolher, porque o meio e modo é de que modo que cada ação será feita. Então, por exemplo, se a gente tem uma palestra, de que modo que vai ser feita? É um meio e modo. Passeata, de que modo que vai ser feito? Como que vai convocar essas pessoas? Da onde vai sair? Se vai ser em uma data específica? E os movimentos sociais, de que modo? Então, quanto mais ação a gente colocar, mais meio e modo vai ter que colocar. E aí, o problema é que nós não temos linha. Então, dentre essas, palestra é sempre uma coisa que dá para fazer desde que a gente consiga explicar como que vai funcionar. Então, por exemplo, fazer palestras. Quando a gente tem palestra, nós temos sempre que colocar onde ela vai acontecer, como, quem vai fazer e qual a duração. Então, essa palestra, vocês pensam em fazer, por exemplo, na onde? Na escola, em, por exemplo, centros culturais, vai ser na mídia, vai ser em evento, escola. Tá. Essas palestras, quem que vai fazer? Ativista ambiental? Tá. Então, por meio, vocês vão usar o elemento por meio de, tá? Por meio de ativistas. Esses ativistas, eles irão até a escola, né? Qual que é o público? Adolescente, criança? Os funcionários da escola? Vou até trazer o meio modo para cá. Ativistas ambientais. Qual a duração? Vai ser, vocês pensam em ser semanal, mensal, semestral? Essas palestras?
semestral, uma por semestre, de ativistas ambientais que irão até as escolas semestralmente informar crianças e adolescentes sobre o problema e formas de evitá-lo. Então, aqui, basicamente, você vai dar mais detalhes. Mostrar como que vai acontecer na prática. Não é, vamos fazer palestra. Tá, quem vai fazer? Qual a duração? Se quiser, pode até colocar. Irão até as escolas semestralmente, durante X anos, durante os 3 anos do ensino médio, enfim. Se tem escola e tem ativista, o nosso agente, o primeiro, é o Ministério da Educação. Porque não pode fazer nada na escola que não tenha digamos assim, o aval do MEC. Claro que eu posso, na minha escola em particular, né, eu estudo numa escola estadual, eu posso ir conversar com a diretora e levar uma palestra para lá. Só que isso é uma ação específica numa escola. O que não é o caso do Enem, porque o Enem entende que você tem que fazer uma proposta de âmbito nacional, que atue em todas as esferas. Então, precisa do MEC mandar. Então, o MEC manda um comunicado às escolas, vocês terão que fazer isso, essa palestra a cada semestre com os ativistas, enfim. E aí, se você quiser especificar mais, você pode colocar que o ativista vai ser recomendado pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, que seria o MMA. Então, imagina, portanto, o MEC, órgão responsável por criar políticas educacionais no Brasil, em parceria, ou fará palestras nas escolas, por meio de ativistas ambientais, tananã. Aí você põe um ponto, pode colocar assim, esses ativistas serão recomendados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que fará uma lista desses nomes, passará para o Ministério. Então, é basicamente você mostrar na prática, tornar a ideia palatável, como se você estivesse dando um manual para o INEP de como que ele vai fazer aquilo. É isso que ele quer de você, só que você mostre que você pensou uma coisa que dá para fazer. Aí você vai colocar a função do órgão. O que provavelmente vocês vão gastar mais tempo é no argumento, em lembrar de um repertório para fundamentar a ideia. O desafio é até rápido, é o que a gente gastou menos tempo. A proposta de intervenção ela é a mais chatinha, porque a gente vai ter que dar mais detalhes para ela, tá? Uma coisa que vocês podem fazer também, que fica bem interessante, é dar um nome para o projeto. Então, promover palestras nas escolas. Isso será feito por meio da criação de um projeto. Aí você inventa o nome de um projeto. Por exemplo, Ixi, eu não sou muito criativa para nome, mas algo como sei lá, show crise hídrica, algo assim, minha água, minha vida, abaixo a seca, sei lá.
Então, isso será feito por meio da criação de um projeto, Minha Água, Minha Vida, que envolverá os ativistas que irão até as escolas, e aí você só deu um nome, acrescentou um nome de projeto aqui, ó, antes. Você inventa um projeto. É uma coisa que fica criativa também. Chama atenção. Tá o nome de um projeto X. Minha Caixa, Meu Cuidado. Os professores gostam porque é criativo. Então, qualquer coisa que vocês forem fazer, palestra sempre funciona. Então, olhou lá, tema do Enem. Você mira na falta de consciência, falta de informação, faz um projeto, alguma coisa na escola, cria, coloca um nome legal, coloca o MEC, explica como que vai ser a duração, quem vai fazer. Se for, por exemplo, algo sobre saúde da mulher, você coloca enfermeira, ginecologista. Se for sobre cidade, você coloca, sei lá, alguém da cidade para falar. Se qualquer problema que cai, se cai, questão de inclusão dos deficientes, coloca, sei lá, profissionais especializados em inclusão, educadores, pessoal que trabalha na paz, sei lá. Coloca alguém que é quem vai fazer essa palestra. Inventa o nome. Seja criativo. Vai criar o projeto, o Ministério da Educação vai criar esse projeto que vai falar na escola isso. Pronto, 200 pontos. Então essa é a forma mais, talvez muitos vão achar mais rápida para fazer o projeto. Geralmente quem se identifica com o Betão são pessoas que têm uma facilidade mais criativa e uma habilidade mais visual. Porque ele, tem um formato de corpinho, enfim. Tem gente que até faz desenho, colore, enfeita, fica bonitinho. É uma opção também. Dentre os dois, qual que vocês acharam mais fácil? De todo jeito, as perguntas ajudam, né? Porque a gente acabou usando quais são, o porquê, o repertório, a gente elimina basicamente o que eu acho de X. E o como resolver se mantém também. Vamos lá aqui. Vamos ver. Ficou dúvida? Será que dá tempo de vocês tentarem fazer o parágrafo de introdução? Ou de conclusão? Seguindo o projeto? Tentem fazer um dos parágrafos. Eu recomendo fazer a introdução. Mas, por exemplo, se você tem dificuldade de fazer a conclusão ou o argumento, tente fazer ele, que você tem mais dificuldade. Qual o repertório? Que eu tô postando? Do Instagram que eu falei?
Ah, é no meu Instagram. Deixa eu colocar aqui. É nesse perfil. Aí todo dia, meio-dia, eu posto um repertório. Tô tentando, né? Eu montei toda a revisão por meio dos eixos temáticos, para abordar todos os eixos com os repertórios. Daí, durante a semana, quem conseguir ir montando o parágrafo e mandar, pode ir fazendo isso, tá? E quem tá fazendo o curso sábado, a gente se vê no sábado. Ficou alguma dúvida? Também durante a semana, podem ir mandando coisa que vocês querem ver na revisão, tá? Vocês já pediram a questão da coesão e coerência, de voltar no elemento coesivo, daí eu volto também na revisão. Mais algum conteúdo, depois que vocês lembrarem, quiserem pedir, aí só mandar lá no grupo também para eu anotar. Não, é só uma sugestão para vocês treinarem, seguir o próprio projeto, tá, Andressa? Esse é o tema da semana lá daquele cronograma. O tema de hoje é crise hídrica, como sugestão. Aí, como o projeto já está pronto, fica mais fácil vocês só fazerem um parágrafo, porque, né, vocês só vão seguir. Principalmente se a semana tiver corrida, aí vocês não precisam fazer tudo, o passo a passo de pensar no tema, enfim, só seguir. O projeto fica mais fácil. Eu vou mandar isso aqui lá no grupo também. Aí a gente se vê quinta. Ixi, lá, tô ficando. A gente se vê terça, e pra quem tá fazendo o curso no sábado, a gente se vê sábado. Tá? Então, boa noite, bom descanso, gente. Tentem fazer a atividade, tá? Boa noite. Até mais. Bom descanso.